realizada no dia 3/5/2023. Alguma objeção, pô? Não, pela aprovação, presidente. Pela aprovação, presidente. Declaro aprovada. Vamos começar. Doutor José vai pedir preferência? Tem preferência dele, que eu tirei de mesa e ele... Certo. Vamos dar preferência, né? Perfeito. Chamo a julgamento a apelação número 014877. Não, é outra, a primeira, né? Chamo a julgamento esse daqui, né? Não. Achei que botaram os dois. Porque tem duas aqui. Não, um é o Chama a julgamento aqui o texto. a apelação dessa daqui? Apelação número 0511-767-50-2011-806001. Apelante, Potiguara Frota Ferreira Gomes Júnior. Apelado, Porto Freire Engenharia Limitada, Incorporação Limitada. Advogado, doutor Gilberto Albuquerque Neto. Os apelantes, aqui pelo apelante, tinha feito sustentação oral na sessão anterior. A relatoria do desembargador Everardo Lucena e na sessão de julgamento ocorrida em 3 de maio do corrente ano, referente à apelação número 0511-767-50-2011-806001 da relatoria do desembargador Everardo Lucena Neto. Você vota nesse, viu? Esteve presente o doutor Gilberto Você vota nesse. Neto, representando a parte apelante, fez uso da palavra no prazo regimental. Ato contínuo, o desembargador relator pediu vista dos autos para melhor análise da matéria. O pedido foi conseguido e adiado o julgamento. Está em mesa, senhor relator? Com a palavra. Apelação civil, cumprimento de sentença, intimação para cumprimento voluntário realizado de forma equivocada. Posterior decretação de falência da executada, penhora de valores, nulidade, desfazimento, extinção do feito em razão da decretação de falência, manutenção da sentença. Cinge-se a controvérsia a analisar se a sentença apelada bem decidiu ao determinar, em razão da decretação da falência da apelada, o levantamento de valores em seu favor depositados em juízo em decorrência de bloqueio efetuado para fins de cumprimento de sentença. O pedido de cumprimento de sentença, iniciado em 26/7/2016, indicou ser devido o valor histórico de R$ 27.341,39, requerendo a apelante que fossem adotadas medidas executórias adequadas contra a apelada, incluindo o bloqueio de valores de sua titularidade. Em 8/1/2018, o antigo representante legal da apelada, Dr. Lívio Arruda, outorgou subestabelecimento sem reserva de poderes em favor do Dr. Rodolfo Licurgo, conforme consta as folhas 218 e 232 dos autos da ação principal. Na oportunidade, requereu-se que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome dos novos representantes legais da apelada. Referida intimação foi equivocadamente publicada em nome do Dr. Lívio Arruda, razão pela qual o juiz Acó determinou em 25/1/2018, conforme consta as folhas 13 destes autos, que fosse renovado o expediente de intimação da apelada, para que pagasse o valor determinado pela sentença transitada em julgado. Ante a reiteração da alegação da apelada de que o feito estava invadido de nulidade em razão da equivocada publicação de intimação para cumprimento de sentença em nome do causídico sem poderes para tanto, o juiz Acó proferiu despacho em 28/4/2022, conforme consta as folhas 90 dos autos, determinando a renovação da intimação da apelada, na pessoa dos seus advogados devidamente constituídos. Esta decisão foi publicada em 3/5/2022, conforme consta as folhas 100 dos autos da execução, momento a partir do qual, finalmente, teve-se como regularizada a intimação da apelada para cumprir voluntariamente o disposto da sentença, sob pena de bloqueio de seus bens e adoção das demais medidas pertinentes à execução. Ocorre que, antes disso, em 10/3/2022, a apelada teve sua falência decretada no âmbito do processo 0200-248-05.2021. Com isso, todos os atos processuais posteriormente praticados passaram a estar sujeitos à incidência da legislação falimentar, o que inclui o regular deslinde do presente processo executivo, que se teve como regularmente iniciado a partir da publicação da intimação realizada às folhas 99. Com isso, tem-se como efetivamente iniciado o procedimento de execução em data posterior à decretação da falência da apelada, o que implica, obrigatoriamente, na sujeição do feito à incidência, como já dito, da Lei Federal 11.101/2005. Em razão do exposto, mantenho integralmente a sentença e, consequentemente, reconheço como adequada a expedição de alvará
através do administrador da massa falida, de forma a possibilitar o levantamento pela apelada dos valores penhorados, devendo a apelante, caso tenha o intuito de seguir em seu pleito creditício, habilitar-se nos autos do processo falimentar. Apelação conhecida e não provida é como voto. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Paulo Ayrton. Presidente, eu mantenho um voto provisório anteriormente lançado, acompanhando o relator. Resultado bacana. A unanimidade conhece do recurso e nega de provimento. Agora vamos à pauta comum. Os pedidos de sustentação oral. Primeiro da pauta, apelação número 0511-786-56-2011-806001. Apelante Fabiano Silva Távora. Apelado Organização Educacional Farias Brito e outro. O doutor Fabiano Távora, apelante, está inscrito para sustentação oral, bem como o doutor José Borges de Salles Neto, pelos apelados. É de minha relatoria, e chama aí o doutor Fabiano Távora, por favor, e o doutor José Borges Salles. Tem outra beca, são duas. Doutor Fabiano, o senhor tem o prazo regimental para a sua sustentação oral. Com a palavra. Começa aí. Você dispensa. Não, dispensa o relatório. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador Dr. Inácio, relator. Bom dia, desembargador Carlos Alberto. Bom dia, desembargador Paulo Ayrton. Bom dia, desembargador Everardo Lucena. E bom dia aos demais integrantes aqui presentes nessa corte hoje. Inicialmente, esse processo ele é muito caro para mim, porque aqui eu advogo em causa própria. Se é comum vocês julgarem processos importantes, processos de grande relevância, nesse caso, vocês estão julgando até, de uma certa forma, o processo mais importante que eu tenho na minha vida. E aí vou explicar o porquê. Vamos lá. Para que serve o direito? Ou para que serve um processo? Se eu fosse rebuscar demais, eu poderia falar em inúmeros artigos, mas eu vou direto ao Código de Processo Civil. O artigo 1º fala de valores presentes na Constituição. Artigo 2º, iniciativa da parte. Artigo 3º, apreciação judicial, ameaça de lesão ou de direito. Tá? E chega a destacar o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardado e provendo a dignidade da pessoa humana e etc. Nenhum desses tópicos, nenhum desses artigos foi atentado na sentença que aqui ora é guerreada, que desprezou o que a gente chama, ou o que o STJ chama de supremacia do direito material. Houve aí uma série de cerceamentos de defesa que impediu que eu, como promovente da ação, pudesse exercer completamente o meu direito, um direito que seria constitucional. Veja que na página 1515, onde a parte inicial de toda essa confusão, eu coloquei que, nas perguntas, eu botei na pergunta, o saneamento que já determina a existência de litispendência entre a ação trabalhista e a ação civil. Veja que houve um julgamento antecipado da juíza, mesmo com a existência, tá, de prazos, de datas, de várias coisas diferentes que eram essenciais para determinar
uma possível litispendência entre o processo trabalhista e a ação civil. Mas o F, que é o item mais importante, página 1515, se o polo ativo da presente demanda será alterado para incluir as empresas Távora Concurso e Távora Ensino, e o polo passivo desta é diferente da demanda trabalhista, não seria erro material alegar litispendência ou coisa julgada, principalmente antes da fase de instrução? Assusta, Excelência, que esse processo, na verdade, começou em 2011 e ainda não teve a fase de instrução. Depois dessa petição aqui, que eu questionei todos os pontos da decisão anterior, a juíza deu a decisão de folhas 1517, determinando o caráter infringente dos embargos, dizendo que, logicamente, que a decisão poderia ser modificada e mandando notificar a outra parte. Ou seja, conforme até mesmo o Código de Processo Civil coloca que no artigo 1026, os embargos eles não teriam efeitos suspensivos. Porém, o juiz, diante do impacto econômico que isso pode causar, pode sim determinar o efeito suspensivo. Mas aí a gente volta também. Caso não queira entender isso, a gente também tem a ideia, tá, de que houve cerceamento de defesa a partir do momento em que a juíza não para o processo e ela, apesar de dizer que pode mudar a decisão que é a decisão que determina a emenda da inicial, ela coloca também, tá, no dia, apesar da decisão ser do dia 27 de janeiro, a decisão foi publicada no dia 1º de fevereiro, às 16h26, quando ela diz que o prazo final para a emenda da inicial é dia 1º de fevereiro de 2023. Ou seja, essa decisão foi juntada no mesmo dia que supostamente terminaria o prazo. Mas pior ainda, essa decisão foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2023, fazendo referência ao dia 1º de fevereiro de 2023. Ou seja, é claro, é patente a questão do cerceamento de defesa. É claro também que o que a gente vê aí é uma armadilha jurídica, que a gente percebe que está havendo uma determinação para a parte, sendo que a publicação sai depois do prazo que a gente alega. O STJ, ele também adota a teoria da asserção, que quer dizer que a parte, ela que vai determinar o que cabe no processo. Olha só o que é que o STJ já decidiu. Vamos lá. Tal descabida mutação. Espera aí. Desculpa. Só voltando, o princípio do julgamento, o princípio da primazia do julgamento, inclusive, já foi também decidido em vários julgamentos aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Vale destacar também que o vício de representação é sanável e deve ser a última medida para abreviar o feito, até porque nosso legislador enalteceu o princípio da primazia do julgamento de mérito, incertos no artigo 4º ao 6º do CPC. Desse modo, poderia o nobre julgador de primeiro grau ter realizado juízo de retratação ao receber o apelo. Isso é um voto do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. O STJ, no informativo 753, de 17 de outubro de 2022, sobre a teoria da cessão. Como é sabido, as condições da ação, dentre elas, o interesse processual, definem-se na narrativa formulada na inicial, não na análise do mérito da demanda, motivo pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar nos exames digitais preliminares. É o que diz a teoria da cessão, adotada pela jurisprudência dessa egrégia corte, do Superior Tribunal de Justiça, que já proclamou que os fatos narrados na inicial constituem meras alegações, de modo que, nesse momento, as condições da ação, dentre elas o interesse processual, devem ser avaliadas in instanto acetiums, ou seja, de forma abstrata, à luz exclusivamente da narrativa constante na inicial, sem aprofundamento da matéria, de mérito e dispensando qualquer atividade probatória. É incrível, doutores, que um processo de 2011 esteja
tenha sido julgado inepta inicial em 2023. Continuando na teoria da seção, as condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa, definem-se da narrativa formulada inicial, não na análise do mérito da demanda, teoria da seção, razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares. Lembrando que ainda não houve a fase de instrução. Isso aqui é um julgamento do STJ do ministro Moura Ribeiro. O TJCE, aqui também, já tem vários julgamentos a respeito disso. Aqui um voto da doutora Maria de Fátima Melo Loureiro. Ora, se a parte a quem está incumbida a produção da prova não o fizer, assuma um risco pela sua não produção. A respeito do tema, Buzaide explica que a perspectiva subjetiva teria como foco o encargo atribuído às partes pela regra de distribuição do ônus da prova, operando geralmente na ordem privada e constituindo um risco em caso de inércia do demandante. Ao passo que a perspectiva objetiva parte do pressuposto do que o juiz é vedado deixar de proferir a sentença sob o pretexto de ausência de provas, ou seja, opera como um verdadeiro princípio do direito público, intimamente vinculado à função jurisdicional. Em outras palavras, e tendo em mente as ponderações feitas acima, conclui-se que o aspecto subjetivo da regra de distribuição do ônus da prova orienta o interesse dos litigantes no âmbito das atividades probatórias, podendo ser entendido como uma regra de conduta, pois determina quais os fatos que cada uma das partes deve prover no curso do processo e constitui um risco ao demandante que não se desincumbir adequadamente do seu ônus. Outro voto do eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Cumpre dizer, neste ponto, que a legitimidade para a causa deve ser aferida de acordo com a teoria da acessão, ou seja, deve ser verificada de acordo com as alegações do autor feitas na peça inicial, considerando tão somente a possível existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. Paralela à teoria da acessão, a gente vai trazer aqui também a questão do embargo de declaração ser reconhecido como meramente um pedido de reconsideração, tá? Por quê? Porque aí ataca a mesma situação que nós temos nesse processo, que é a questão da segurança jurídica e da não surpresa da parte. Olha só o que o STJ diz a respeito. Tal situação é descabida. Por quê? Porque traz uma mutação. Não atende a nenhuma previsão legal, tampouco os requisitos de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, traz surpresa e insegurança jurídica ao jurisdicionado, pois, apesar de interposto tempestivamente, o recurso cabível ficará à mercê da subjetividade do magistrado, e C, acarreta ao embargante grave sanção sem respaldo legal, qual seja a não interrupção do prazo para posterior recurso, aniquilando o direito da parte embargante, o que supera a penalidade objetiva positivada no artigo 538, parágrafo único do CPC. Portanto, doutos julgadores, o que nós temos aqui é uma série de problemas que ocorreram em tão pouco tempo nas decisões que foram proferidas em primeira instância. Também chama a atenção que a sentença, que a decisão que determinou a emenda na inicial, que foi publicada, como eu disse antes, no dia 1º de fevereiro de 2023, às 16h26, tá? Foi juntada ao processo, foi publicada no dia 7/2 e a sentença foi proferida antes de acabar o recurso para se agravar essa decisão, tá? Então, nós ainda agravamos, mas como houve a sentença, o agravo perdeu o objeto. Outros pontos a serem destacados nessa apelação é justamente a revelia da parte promovida. Eu, durante muitos anos, estagiei aqui no Fórum Cláudio Bevilacqua, sabia como funcionava, então eu sabia que eles pegariam os autos de forma espontânea. Eles pegaram o processo no dia 15 de fevereiro de 2012, a outra parte, no dia 16 fizeram carga aqui no processo. Essa situação foi comprovada no processo.
e mesmo assim não foi dado a pena de revelia. Como o agravo ainda estava pendente de recurso, também perdeu o objeto por causa da decisão, e aí eu trago para o nível de apelação. Que, inclusive, a procuração da parte adversa, mesmo o processo sendo de 2012, ele só foi juntado agora no dia 13 de abril de 2023. Toda a defesa que foi feita, ou todos os pontos que foram feitos da Organização Educacional Farias Brito, foram feitos sem procuração no processo. A procuração só foi juntada agora no dia 13 de abril de 2023. O último ponto que eu tenho a destacar, a penúltimo, desculpa, é a questão da justiça gratuita, tá? Em particular, eu tive um problema de depressão que isso causou um grande problema na questão de ser um profissional liberal, e por isso que eu pedi a justiça gratuita, e isso afeta novamente em períodos mais críticos, e por isso eu peço a compreensão dos nobres julgadores, que aí eu também posso comprovar através de medicação ou laudos médicos. Fabiano, 1 minuto. Certo. E a questão da litispendência, que foi outro ponto também, que foi antecipado, é um julgamento antecipado pela nobre magistrada de primeiro grau, que, do nosso ponto de vista, foi errado. Por quê? Porque ela antecipou uma decisão sem escutar as testemunhas, sem que houvesse a fase de instrução, e isso é um problema que nos trouxe também toda essa situação que acabou virando uma bola de neve. De toda forma, eu acredito muito nessa defesa, no trabalho que a gente vem fazendo e, principalmente, em tudo que eu vivi, porque esse processo me traz muitas lembranças, porque, como eu disse para vocês, é a respeito da minha vida, tá? Eu que peguei o que meu pai deixou de herança e joguei nesse projeto, ver um processo ser extinto por uma falta de documento. Doutor, prazo que não encerrado. É necessário. Agradeço, então, a atenção, doutor Inácio. Oi, não, doutor Fabiano. Doutor Borges, né? Com a palavra, excelência. Inicialmente, bom dia. Faço aqui meus cumprimentos à pessoa do desembargador relator e presidente, Inácio Cortez, aos demais membros desta grande Câmara, aos serventuários, aos colegas advogados aqui presentes. Inicialmente, queria, de forma breve, fazer aqui uma explanação sobre a lide, né, sobre o que levou ao juizamento da ação, né? Bem, aqui é uma ação indenizatória, que o autor, no caso o doutor Fabiano, ajuizou em face de uma instituição de ensino com supostos danos sofridos advindos de uma relação de parceria que foi firmada entre as partes. Essa parceria ela durou cerca de 1 ano e pouco, e aí ela foi encerrada. O autor, então, ele pede indenização por dano moral, dano material, bem como lucros cessantes, na quantia que na época era 5 milhões. Esse contrato de parceria, é importante frisar, ele previa nas suas cláusulas a necessidade da constituição de uma empresa por parte do autor. Essa empresa, então, ela iria gerir essa parceria, que aí foi criada, então, a Távora Concursos Limitada, assim como uma outra empresa também que já estava constituída em nome do autor. O processo ele foi contestado, foi apresentada réplica, pontos controvertidos foram fixados, e então o processo foi indicado provas que seriam produzidas, então o processo foi para a fase de saneamento. Na fase de saneamento, então, a magistrada ressaltar aqui 2 pontos que estão sendo discutidos em especial, que é no que diz respeito aos danos morais e também no que diz respeito à regularização do polo ativo.
Quanto aos danos morais, destacou a magistrada que estaria coberto pela coisa julgada, né? Na contestação foi levantada preliminar de litispendência. Essa preliminar de litispendência ela passou a ser então de coisa julgada por conta do encerramento do processo trabalhista que corria simultaneamente. Outro ponto foi a questão da regularização do polo ativo. Ressaltou ela que seria imprescindível a presença no polo ativo dessas duas empresas que atuavam em prol do contrato, inclusive ressaltando aqui as notas fiscais, os recibos e demais provas que constam no processo referente a essas duas empresas. Foi dado um prazo inicial, nessa decisão saneadora foi dado um prazo inicial de 15 dias úteis, que não foram cumpridos, e depois foram dados mais 15 dias que também não foram cumpridos. Contra essa decisão saneadora, foi apresentado um agravo de instrumento aqui para esse tribunal, e no agravo de instrumento destacou apenas a questão do dano moral e da coisa julgada, nada falando também sobre a regularização do polo ativo. Na primeira instância, foram apresentados embargos de declaração, também falando apenas da coisa julgada e do dano moral. Pois bem, passados os prazos, 15 dias depois, mais 15 dias, foi então feito sentenciado em razão do esgotamento do prazo para cumprir a determinação do juízo. A sentença, então, ela extinguiu o feito, indeferindo a petição inicial, e foi, então, apresentada o recurso de apelação que está sendo aqui julgado. O recurso de apelação, ele basicamente levanta, em suma, né, considerando a longa apelação, mas em suma, 5 pontos, que é a questão da revelia da parte promovida, a questão do prazo de regularização do polo ativo, a questão da ausência de necessidade dessa regularização, o julgamento antecipado quanto ao dano moral, tratando aí da coisa julgada, e também sobre os honorários sucumbenciais que foram fixados. Inicialmente, sobre essa questão da revelia, que inclusive foi pontuada aqui na sustentação do nobre colega, 2 pontos precisam ser ressaltados. O primeiro, a questão do vício da procuração, ela precisa, como o próprio Código de Processo Civil prevê, ela pode ser saneada. Não há qualquer problema quanto a isso. O CPC prevê que, em caso de vício da procuração, o magistrado deve, então, fixar um prazo para essa correção e o processo não haveria nenhum problema quanto a isso. De fato, a procuração acabou sendo outorgada pelo sócio da empresa e não pela empresa. Procuração essa que destacava o número do processo, tudo certo. E, destacado o presente vício pelo apelante, a parte, então, apresentou a procuração, nota da interposição das contrarrazões. O outro ponto levantado seria essa questão do comparecimento espontâneo, que também foi levantado em sustentação oral. E, quanto a isso, o próprio tribunal já julgou, né, não tem mais qualquer pendência quanto a isso, foi julgado, foi destacado que não houve qualquer comparecimento espontâneo a fim de contagem de prazo e a consequente revelia. Então, acredito que já esteja superado esse ponto. O voto do relator na ocasião foi bastante minucioso, destacou tudo, então acho que quanto a isso não tem qualquer problema. No que diz respeito ao prazo de regularização do polo ativo, que, como já destaquei, foi dado inicialmente um prazo de 15 dias úteis, não houve o cumprimento, posteriormente foi dado um prazo novamente de 15 dias quando o julgamento dos embargos de declaração. Como se sabe, o próprio Código de Processo Civil, ele prevê que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo no processo, né? O que vai fazer é interromper o prazo recursal. E, quanto a isso, inclusive, a parte autora, no caso a apelante, ela sequer agravou quanto a esse ponto, que levou à extinção do processo, né? Então, quanto a isso, não tem muitas discussões, o Código de Processo Civil é bem direto e preciso quanto a isso, não há que se falar em efeito suspensivo, né? Poderia ter sido agravado pedindo um efeito suspensivo, mas nada foi feito.
Quanto à necessidade de regularização do polo ativo, vale aqui destacar que o juízo, ele, de uma forma bem precisa e minuciosa, ela entendeu que, como o contrato ele prevê a necessidade dessa existência da pessoa jurídica, que seria criada pelo autor, se faria necessária, então, a presença dela no processo. Até porque foram as notas fiscais emitidas por elas, os recibos, há outras provas também que puxam para ela a questão da própria parceria que foi firmada, né? Então, para a parceria ser concretizada, precisaria dessa pessoa jurídica na relação negocial entre as partes. O apelante ele destaca que essas empresas elas não estariam mais ativas, que impossibilitaria, então, de elas ingressarem no polo ativo. Ocorre que as empresas estão ativas, o apelante, no caso, é o sócio administrador delas, são empresas aí que estão ativas, então não haveria qualquer problema nesse sentido. E no que respeita ao dano moral, o dano moral, ele, na verdade, inicialmente foi levantado na contestação à preliminar de litispendência, pelo fato de que os mesmos fatos que estavam sendo discutidos, que seriam o dano moral ocorrido em razão da parceria firmada entre as partes, né, relação a essa que envolvia mudança de sala, envolvia discussões em reuniões, enfim. Isso tudo foi discutido na reclamação trabalhista, e por conta disso, né, a magistrada ela destaca pontualmente aí todos os trechos e pontos que realmente levam à conclusão de que haveria, então, a litispendência, e, no caso, a coisa julgada, porque o processo, a reclamação trabalhista, ela foi julgada improcedente lá na Justiça do Trabalho, inclusive em nível de recurso, então não haveria que se falar em dano moral, o que foi totalmente afastado, ficando aí aberto apenas o dano material que seria discutido posteriormente, né? O último ponto aqui no que diz respeito, e de forma breve, aqui é a questão dos honorários sucumbenciais, que é pedida a redução em caso de manutenção da sentença, mas o CPC ele é bastante claro e preciso, não havendo qualquer tipo de divergência contra isso, inclusive ressaltando aí recente modificação do Código de Processo Civil, que nos casos em que o valor da causa é muito elevado, não é possível fazer o arbitramento dos honorários de forma equitativa. Então é isso, a gente pede aí a manutenção da sentença e o não provimento do recurso de apelação. Encerrou, doutor? Sim. Primeiro eu vou parabenizar os advogados, como entendo, pela brilhante sustentação, tanto de uma parte quanto outra, e vou iniciar aqui. A decisão eu vou ler o voto. A decisão que pôs termo à demanda foi enfática na medida em que determinou que o autor fosse intimado via diário da Justiça para, em 15 dias, regularizar o polo ativo por imprescindível a inserção das empresas Távora Concurso Limitada e Távora Ensino Limitada, com a juntada dos respectivos contratos sociais e procuração adjudícia, a fim de que não se dificulte o julgamento de mérito sob pena de aplicação do artigo 321, parágrafo 1 do Código de Processo Civil, com indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Apesar da franqueza do despacho, a parte autora optou por interpor embargos declaratórios, os quais foram improvidos, sendo certo que é indiscutível que a interposição de embargo de declaração, nos termos do artigo 1026, caput do CPC, interrompe o prazo recursal, mas não implica efeito suspensivo, o que significa que os efeitos da decisão embargada permaneciam intactos, deixando esvaziar o prazo para a regularização do polo ativo, apesar da busca da vultosa quantia a título de lucros cessantes. Não há como afugentar a rigidez da conclusão a que chegou o magistrado da causa. Haja visto que, apesar de determinada a emenda inicial, o requerente veio aos autos com recurso de embargo de declaração, descuidando em sanar a ocorrência apontada. Ora, viste que em nós o princípio do aproveitamento encampado pelo Código de Processo Civil, determinando que o autor venha a remediar a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, de modo
que o autor não cumpriu a determinação judicial, deixando ao largo o princípio do aproveitamento, de modo a aprovar o alegado na inicial, o qual tornaria possível desejada sentença de mérito. Veja que aí eu cito aqui o artigo 321, que o senhor já conhece, precedente, entre outros, dessa Corte de Justiça. Tenho aqui uma apelação civil, direito processual civil, ação de execução de título extrajudicial, honorário de advocatícios contratuais, extinção sem julgamento do mérito, indeferimento da petição inicial, artigo 924.1 CPC. Ausência de prova da contraprestação do serviço jurídico, requisito da admissibilidade, ação de execução, artigo 786 e 787 do CPC. Petição inicial desacompanhada de documentos indispensáveis. Requisito da petição inicial de execução, artigo 798.1d do CPC. Execução ajuizada sem a comprovação da efetiva contraprestação da atividade advocatícia. Exigibilidade da obrigação não comprovada, parte autora não obteve êxito em emendar inicial, artigo 801 do CPC. Sentença mantida, recurso conhecido e improvido. Esse processo aqui é uma apelação civil de número 017.823, 29/2014 e 806.001, da relatoria do desembargador Everardo Lucena II, da nossa Câmara. Eu juntei todo o voto, só li essa parte, que é muito comprido. E o outro é o processo civil, apelação civil, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinada a emenda inicial, artigo 321 do CPC, inércia do autor, petição inicial indeferida, extinção do processo sem resolução de mérito, artigo 321, parágrafo único, e artigo 485.1 e outro do Código de Processo Civil, recurso conhecido e provisto. Essa é a minha relatoria. É no apelação civil 000561230/2017 e 806.0114, julgado em 14/12/2022. Tem aqui também uma que é civil, uso capião, determinação de emenda à petição inicial, inércia, extinção do processo sem resolução de mérito, verificada a inércia da inicial, é obrigação do magistrado determinar a emenda nos termos do artigo 321 do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia da autora, a quem foram dadas várias oportunidades de cumprimento da determinação, sem que houvesse atendimento ou prova de que as diligências restaram frustradas. Deve ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Negaram o provimento da apelação unânime. Isso aqui é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acórdão 500.784.08.420.19.821.0022, da relatoria da desembargadora Wanda Maria Melo Piero, datado de 13/4/2022, 20ª Câmara Civil, data da publicação 22/4/2022. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação para negar o provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Eu não adentrei ao mérito, só a parte processual. Como voto do desembargador Carlos. Presidente, tem uma questão aí que foi levantada pelo advogado aqui, que é a questão das publicações. E um certo atropelamento, segundo o advogado, no que diz respeito à prolação de uma sentença antes de vencido o prazo para que a parte pudesse apresentar suas razões. Esse contexto pode ensejar um cerceamento de direito de defesa, que é matéria de ordem pública. Então, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para pedir vista do processo. Pois não, vista concedida. Só para examinar essa matéria. Chamo a julgamento a apelação 61, apelação número 000-1292-43-2005-8-060053. Apelante, Agribans Purina do Brasil Limitada, apelado, Aquarina Agricultura Carina Limitada. Advogado, Paulo L., pela parte apelada. Relatoria, desembargador Everardo Lucena II. Com a palavra, o doutor Pedro está inscrito para a sustentação oral. Com a palavra, eminente relator. Ele é daqui mesmo? Com a palavra, eminente relator. É online, né? Bom dia, doutor Paulo Ellery. Bom dia, doutor Everardo Lucena. Doutor Paulo, primeiro indago de Vossa Senhoria se dispensa a leitura do relatório. Dispenso. Doutor Paulo, eu visualizo aqui que o resultado do voto é favorável ao seu constituinte. Ok. Então, indago se Vossa Senhoria também dispensa a sustentação oral.
Não, eu gostaria de fazer a sustentação oral. Ok, então, a palavra no prazo regimental. Ok, muito obrigado, doutor. Bom, queria cumprimentar o desembargador Everardo Lucena, um bom dia. Muito obrigado pela manutenção da sustentação oral, procurarei ser o mais breve possível. Em nome de quem cumprimento os demais membros da Câmara, e não posso deixar de fazer um agradecimento especial à doutora Kátia, que concedeu essa minha sustentação virtual, haja visto que eu estou um pouco longe aí da nossa terra, da nossa cidade tão querida. Estou louco para voltar e comer um camarão, que eu advogo para as fazendas de camarão, como é o caso da Aquarina, e aí eu já também faço um agradecimento muito especial ao desembargador Carlos Alberto, que foi meu professor na Unifor, nessa disciplina, títulos de crédito. Então, é com muito prazer, não estou tendo a honra de vê-lo aqui na tela, mas queria mandar um abraço especial a ele e dizer que, realmente, a situação desse processo é muito simples. Eminentes desembargadores, trata-se de uma cobrança de notas fiscais de venda de ração para camarão, cassinicultura. Essas notas fiscais datam do ano de 2003, mais precisamente maio e junho de 2003, ou seja, está fazendo 20 anos do fictício negócio que entabulou uma ação de cobrança amparada em notas fiscais sem comprovação de entrega das mercadorias e meros boletos bancários que foram protestados por edital, sem que houvesse a notificação inequívoca da minha cliente. Então, olha só o absurdo. Se vem, naturalmente, eu sou um profissional que eu costumo consultar o nome dos meus clientes no sistema SAGE, no sistema PJE, em todos os estados onde eu milito. E aí, identifiquei esse processo. E quando vi, havia uma ordem de bloqueio nas contas da minha cliente. Então, imediatamente, eu ajuizei uma exceção de preceptividade, lembrando das aulas do professor Carlos Alberto. É muito simples. Nós não temos título executivo, não temos duplicata, não temos cheque, não temos nota promissória, não temos cédula de crédito bancário, não temos absolutamente nada. Os canhotos, pasmem, eminentes desembargadores, os canhotos das notas fiscais constam assinaturas que, pela leitura cuidadosa que eu tive, eu identifiquei que é do motorista da carreta. Ou seja, os canhotos das notas fiscais, no melhor cenário para a exequente, atestam que as mercadorias, que as rações de camarão foram embarcadas nas carretas, mas não foram entregues. Ora, e aí vem 18, 19, 20 anos depois se pedir uma ordem de bloqueio. Mas aí eu vou voltar um pouco nas questões prejudiciais. Além da prescrição intercorrente, que ela é tão clara que a própria apelante reconhece a prescrição intercorrente, é uma questão muito curiosa que, no recurso de apelação, nos pedidos, a apelante fala o seguinte, que seja conhecido e provido recurso de apelação manejado, reforma na sentença, para extinguir a execução, etc. Ou, alternativamente, que seja acatada a prescrição intercorrente e seus efeitos. Então, há uma manifesta falta de interesse recursal na medida em que um ensinamento, professor, processo civil, pedidos alternativos, ou um ou outro. É diferente de pedido subsidiário. Então, está reconhecida a prescrição intercorrente pela própria apelante, a parte adversa. Então, calhamos aí numa prejudicial da falta de interesse recursal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Outra questão que merece um destaque muito forte é o óbice do artigo 1014 do Código de Processo Civil. As matérias de fato que não foram alegadas no juízo de primeiro grau
salvo por motivo de força maior e devidamente justificadas, não podem ser levadas a vossas excelências. Ora, o magistrado de primeiro grau, eu suplico a vossas excelências que vão até as folhas 147 a 150 dos autos. O juiz de primeiro grau intimou regularmente o advogado da parte apelante para que ele se manifestasse sobre a exceção de preexecutividade. Como não havia defesa ou não, fato é que o prazo transcorreu inalbis, passou em branco. E nenhuma das questões de fato levadas na exceção de preexecutividade foram suscitadas em tempo hábil. Então, essas questões, dizer que... E aí é curioso que na apelação se fala que a fazenda de Camarão estava fechada. Ora, nós anexamos, nós juntamos, ainda no juízo de primeiro grau, antes da intimação da apelante, as licenças ambientais e os alvarás do município de Camusim, comprovando que a fazenda sempre operou e sempre esteve no mesmo local. Então, essas questões não podem ser suscitadas, não podem ser levadas ao Tribunal de Justiça, sob pena de um ferimento claro do artigo 1014 do Código de Processo Civil. Então, vejo aí essas duas prejudiciais, tanto a da falta de interesse recursal pelo reconhecimento da pressão intercorrente, como pela proibição de alegação de fatos que foram oportunizados na primeira instância e não foram alegados, e não houve a comprovação de força maior ou motivo justo para que isso não fosse feito. No mais, foi pedido um bloqueio há 2 anos atrás, se não me falha a memória, em que a última atualização do débito data de 2005, ou seja, há 17 anos, onde se calha também numa inequívoca iliquidez do que se está cobrando. As datas apontadas nas planilhas não são as mesmas datas que constam das notas fiscais. Os protestos foram lavrados intempestivamente dentro, se formos observar, e temos que observar a Lei 5474/68, a Lei das Duplicatas. Então, a execução também está falida pela absoluta liquidez. Isto é, não existe título de crédito, não existe liquidez, temos 2 prejudiciais e ainda se ocorre o absurdo de estar se ocupando o tempo de vossas excelências com uma apelação com um intuito cristalinamente protelatório. Daí que se vem o pedido dentro da apelação para que a apelante seja condenada nas penas inerentes à litigância de má-fé, pelos incisos 1 e 7 do artigo 80 do CPC. A 1, porque surge uma pretensão contra o texto expresso da Lei das Duplicatas e contra o artigo 1014 do CPC, e a 2, porque é claro e evidente o intuito procrastinatório desse recurso. E aí fica aqui, para nós finalizarmos a nossa sustentação, o apelo para que haja majoração dos honorários que foram fixados na primeira instância, haja a condenação dos honorários na segunda instância, tendo em vista o zelo e o trabalho do profissional que aqui está. E não foi só por isso que eu mantive a sustentação oral. Mas um profissional como eu, que pesquiso o nome dos meus clientes no sistema SAGE e PJE e identifico os riscos antes mesmo de qualquer intimação, que foi o que ocorreu nos autos, o magistrado de primeiro grau determinou o bloqueio das contas e a penhora de ativos financeiros, aliás, o arresto, via Cisbajude. Nós identificamos previamente no sistema SAGE e adotamos a providência imediata antes de qualquer publicação, antes de qualquer intimação, zelando pelo patrimônio da minha cliente. Então, dessa forma, eu, com 9 minutos, encerro a minha sustentação oral. Agradeço, mais uma vez, desembargador Everardo Lucena, em nome de todos os demais desembargadores, um carinho especial no desembargador Carlos Alberto, e agradeço publicamente a você, senhora Kátia, doutora Kátia, pela sustentação oral virtual, haja visto que seria impossível estar aí em Fortaleza. Muito obrigado a todos e uma boa continuação de trabalho. Desembargador Lucena. Pois não. Apelação civil, execução de título extrajudicial, duplicata, ausência de comprovação de entrega de mercadoria.
não cumprimento de requisitos formais previstos em lei, recurso conhecido e não provido. Cinge-se a controvérsia a analisar se os títulos executivos apresentados em sede de ação de execução de título extrajudicial preenchem os requisitos para fundamentar sua execuibilidade. Consigo que a duplicata é um tipo de crédito causal, cuja emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviço, onde, na falta de aceite, é necessário para sua validade a existência de prova de entrega de mercadoria. Sem a demonstração de causa adjacente, é nula a duplicata e indevido o protesto, como está a ocorrer exatamente no caso em debate. E para atribuir execuibilidade a título, a Lei 5.474/68, Lei de Duplicatas, estabelece a imprescindibilidade da prova do protesto, juntamente com o comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação de serviço, bem como da ausência de recusa do aceite pelo sacado, em razão de excepcionalidade prevista nos artigos 7 e 8 da referida norma, nos termos do seu artigo 15, inciso 1 e 2. No caso em julgamento, as duplicatas que constam as folhas 25 e 27 dos autos não cumprem os requisitos legais para fundamentar sua execuibilidade, pois não estão acompanhadas de comprovantes aptos para comprovar a entrega de mercadorias, haja vista que os canhotos foram assinados exclusivamente por terceiros que não conseguem ser identificados, além de não contarem com a oposição de data. Dentro desse contexto, nega o provimento à apelação e determina a majoração dos honorários subcomerciais em 10%, sobre o montante originalmente determinado pela sentença apelada. Recurso conhecido e não provido é como voto. O advogado na sustentação oral falou sobre prejudiciais de mérito e sobre litigância de má-fé. Eu vou pedir vista dos autos para examinar esses dois aspectos. Chamo a julgamento a apelação 0053-109, 36/2021, 806-0117. Apelante Manuel Galdino de Souza. Apelado Banco BMGSA, advogado Abraão Lincoln Ponte. Relatório do desembargador Everardo Lucena. Doutor Abraão Lincoln Ponte, por favor. Doutor Abraão está aqui ou está não? Doutor Abraão, o senhor está online? Doutor Abraão? Por favor, entre em sessão. Ausente o doutor Abraão, o processo será julgado com os demais. Agora vamos ao agravo de instrumento 0623-982-49-2023-806-0000. É da relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, agravante Marcílio Silva Tavares, agravado Alvania Angélica de Araújo e outros. Advogado doutor Maikson Clemente, pelo parte agravante, doutora Marciana de Oliveira, pelos agravados. Online. São ambos online? São da onde eles? Do ator. Doutor Maikson, está em mesa e em sala? Presente. E a doutora Presente. Marciana? Doutora Marciana, está presente? Então, com a palavra o eminente relator. Bom dia, doutor Maxson. Tudo bem? Bom dia, excelência. Tudo bem? O senhor dispensa a leitura do relatório? Pode ser. O senhor dispensa, né? Então, Vossa Excelência tem a palavra para fazer sua sustentação. Fique à vontade. Sim, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara de Recurso, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem essa Câmara de Recurso. Bom dia a todos, bom dia aos demais colegas advogados e servidores da Justiça. Pois bem, em breve relato, o caso trata-se de um agravo de instrumento de uma decisão liminar da 2ª Vara Civil da Comarca de Iguatu, em que concedeu a liminar de reintegração de posse em desfavor do agravante. E irei me ater apenas
na questão de fato, porque a questão de direito é bem claro, está tudo expresso em lei, não há confusão jurisprudencial. Iria apenas esclarecer os fatos para que seja melhor entendido, porque a própria inicial ela é confusa ao relatar os fatos do caso. Trata-se de uma pequena área, em que foi feito um acordo verbal de doação, ou melhor, de cessão, de troca de áreas de terra, em que o pai do agravante ele substituiu uma área de terra que ele tinha com uma área de terra dos agravados, em que nessa substituição foi feita a cessão por parte do pai do agravante, porém não foi erguida a cerca na época que foi feito o acordo. Quando foi no ano de 2022, já falecido quem havia feito o acordo, o pai do agravante, o agravante ele edificou a cerca que limitava as duas áreas. E a gente pode verificar nas imagens de folha 26 e folha 07, em que mostra exatamente a parte que está sendo discutida. Na inicial, que deu ensejo à concessão da tutela liminar, informam os agravados que utilizam a área para produção, né, da agricultura e para acesso à Vila Antonico e ao sítio Angicos. Só que a gente mostra que isso não é verdade. O acesso à área de servidão pública, ela é do lado, passa mais de 2 terrenos para que chegue até as residências e até a propriedade dos agravados. Então, essa área que está sendo questionada não é utilizada para a produção da agricultura pelos agravados, tampouco para acesso à vida de servidão pública. A douta juíza de primeiro grau, ela se baseou em uma escritura de testamento e uma escritura de cessão de direito hereditário, que não especifica exatamente onde fica o imóvel. A escritura é de 2006 e o documento público do agravante é do ano de 2017, que tem escritura no registro de imóvel da comarca de Quixelô. Então, ambos são instrumentos públicos, porém, o documento de registro do imóvel, ele é georreferenciado, ele diz exatamente onde fica a área que está sendo questionada. Que, ao deferir a tutela liminar, a douta magistrada não teve acesso a essa informação. Então, entende o agravante que não preenche os requisitos necessários do artigo 300 do CPC. Embora tenha uma suposta probabilidade do direito, que foi anexado ao processo ITRs, né, que se encontra presente nas folhas 19 a 21 e nas folhas 124, nas folhas 82 e nas folhas 124, que são os ITRs dos imóveis dos agravados. Só que os ITRs não especificam exatamente onde é essa área. Uma observação, cada ITR especifica uma área de 8,5 hectares, certo? 1 hectare dá mais de 3 tarefas. A área que está sendo questionada é um pouco mais de uma tarefa, que é exatamente a parte que tem a escritura pública no registro de imóveis. Então, como a magistrada não tinha acesso a essas informações, acredito que ela foi induzida ao erro e concedeu a tutela de urgência de forma equivocada. Então, por esta razão, a gente entende que não há o preenchimento do artigo 300 do CPC, tampouco do artigo 562, também, que trata sobre a questão de manutenção e reintegração de posse, devendo o pedido liminar ser reformado, tendo em vista que pode trazer danos ou prejuízos ao agravante, tendo em vista que ele utiliza também o imóvel para a criação de animais e produção, que, além de servidor público, também exerce agricultura, né? Quem é do interior sempre trabalha na roça, principalmente quem é criado nesse ambiente. Então, em suma, excelências, a gente pede a reforma da decisão liminar para que o mérito seja analisado com cautela e que nenhuma das partes venha a sofrer prejuízo. Reiterando, a área tem fotos de satélites no processo, as folhas 26 e folha 07, a área que está sendo questionada fica fora da área em que os agravados possuem, de fato, a posse.
Em suma, o que se pede, a gente aguarda o deferimento. Muito obrigado. Desembargador Mendes. A doutora Marciana não compareceu. Até agora não, eu estou vendo aqui online, já chamei e doutora Marciana de Oliveira. Doutora Marciana de Oliveira. Vamos lá, presidente. Nada, desembargador. Tá Pode bom. continuar, porque ela Sem dúvida. Eu vou ler aqui o projeto de emenda. Quero só lembrar, e fico sempre lembrando, é interessante sempre lembrar, que a gente está tratando aqui em sede de agravo de instrumento. Então, toda instrução probatória, principalmente nessas ações possessórias, é uma demanda exaustiva no que diz respeito à utilização de documento, como prova, oitiva de testemunha, depoimento das partes, etc., etc. Então, é uma instrução mais densa do que normalmente um processo mais comum. Então, nesse sentido, agravo de instrumento, ação de reintegração de posse, deferimento da liminar, requisitos da reintegratória preenchidos, recurso improvido. Nos termos do artigo 562 do CPC, aspas, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandato liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Por outro lado, o artigo 561 da legislação processual elenca o requisito necessário à concessão da liminar. 1. A sua posse. 2. A turbação ou o esbulho praticado pelo réu. 3. Data da turbação do esbulho. 4. Continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou perda da posse na ação de reintegração. No presente caso, não me parecem razoáveis e relevantes as alegações da agravante, sobretudo porque a prova dos autos demonstra que os agravados são proprietários registrais do imóvel rural em questão. Ademais, a ocorrência de esbulho praticado pelo agravante foi comprovada pelo boletim de ocorrência as folhas 110 e ESAGE, PG, lavrado em 29/8/2022, no qual se evidencia que a recorrente fez uma cerca no terreno, impossibilitando o acesso dos autores à estrada. Com efeito, não tendo a parte agravante colacionado aos autos qualquer prova que pudesse extinguir, modificar ou impedir o direito autoral de ser reconhecido, deve ser prestigiado e mantido o entendimento do julgador monocrático, pois está próximo da situação fática e do arcabouço probatório pleno. Assim, havendo comprovação satisfatória da posse anterior e do esbulho, bem como de que os fatos datam de menos de ano e dia da distribuição da demanda e origem, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe. Recurso que eu conheço e nego-lhe provimento. É o voto, presidente. Desembargador Mendes Forte. Desembargador Paulo. Acompanha o eminente relator. Desembargador Everardo. Igualmente acompanho o eminente relator. Resultado da Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Chama a julgamento a apelação 0050-310-38-2021-806-0161. Apelante Antonieta Pereira de Maria. Apelado Banco Itaú S.A. Advogado doutor Eduardo Ferri. A relatoria do desembargador Paulo Ayrton, que eu já disse, o doutor Eduardo Ferri está escrito para sustentação oral. Com a palavra, eminente relator. Pois não. Bom dia. Bom dia a todos. Doutor Eduardo, Vossa Excelência dispensa o relatório. Perfeitamente. Pode ir a palavra. Perfeitamente. Com lei da Câmara, nobres julgadores, meu cordial bom dia aos que estão de maneira online. A questão aqui é de simples e fácil deslinde. Trata-se de um empréstimo consignado, onde a apelante foi beneficiada com o valor conforme consta na contestação, as folhas 64, que recebeu o encargo via ordem de pagamento. Manejou a ação discutindo a legalidade do contrato 42 meses depois. Sobreveio a sentença de primeiro grau, julgando procedente a ação e determinando o cancelamento das cobranças do contrato, sendo que o banco, em sede de obrigação de fazer, assim o fez, suspendendo, a cobrança do aludido contrato. De igual sorte, veio um recurso de apelo, no qual pugna a parte apelante para fixação de um dano moral que sequer foi demonstrado na ação. Razão pela qual o nobre relator
Nós pugnamos aqui pela reforma da sentença e, se mantida for, que não sejam absorvidos esses argumentos de dano moral, vez que padecem de comprovação. Eu me dou por satisfeito e aguardo o veredito de Vossas Excelências. Agora, de maneira presencial, é muito melhor. O Eduardo Ferri estava sempre presente aqui nas O senhor encerrou, doutor Eduardo? Virtuais. Encerrou já? Já. Então, do desembargador Paulo, pode. Ok, presidente. Muito obrigado. Vou para os itens da emenda, que está bem esclarecido. A matéria devolvida no presente recurso diz respeito unicamente ao reconhecimento ou não da ocorrência de dano moral indenizável, in re ipsa, decorrente da contratação irregular de empréstimo consignado com desconto no benefício previdenciário da autora apelante. Na hipótese dos autos, restou reconhecido na sentença planar que o promovido apelado efetivamente realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, referente à contratação de empréstimo consignado declarado irregular, deixando, contudo, de condenar a instituição financeira em danos morais. É manifesto o dano moral sofrido por aquele que tem descontado em seu benefício previdenciário valor referente à parcela de empréstimo que não contratou, o qual, inclusive, foi declarado ilegal pelo juiz de primeiro grau. O quanto indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se preste a atender ao caráter punitivo da medida de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima, considerando os parâmetros adotados por Corte de Justiça para casos similares, entendo justo, razoável e proporcional o valor de R$5.000. Nesse sentido, a apelação conhecida e provida sentença parcialmente reformada nos honorados majorados. É como voto, presidente. Desembargador Everardo. Acompanho integralmente a minha de relator, tendo em vista que o posicionamento dele está em conformidade com o nosso entendimento aqui da segunda Câmara. Eu também acompanho. E resultado, a Câmara da Unidade conhece do recurso para dar-lhe provimento. Eu agradeço, peço aqui licença para me retirar. Até a próxima oportunidade. Agora, chama a 624, apelação 0050-32280, 2020-8060066. Apelante Josefa Neurilande Matos Lima. Apelado Banco Itaú Consignados S.A. A doutora Gisele Dantas está inscrita para sustentação oral. Pensei que fosse o doutor Eduardo, que já que é do Itaú Consignado, né? Às vezes não precisa. É. Esse Doutora Gisele, aqui a pretensão do senhor do apelado, eu estou negando provimento ao recurso. A senhora insiste no relatório de sustentação oral? Eu vou ler aqui a emenda processual civil, consumidor, ação declaratória de nulidade de relação contratual com repetição de indébito e danos morais, contrato de refinanciamento de empréstimo bancário consignado, comprovação da formalização do contrato, juntada da transferência eletrônica em conta de titularidade do autor no valor pactuado, assinatura de testemunha, desnecessidade, inexistência de ato ilícito passível de reparação por danos morais, recurso conhecido, improvido, sentença mantida. Como vota o desembargador Carlos? Acompanho o voto, presidente. Desembargador Paulo? Acompanho, Vossa Excelência. Resultado da Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Ok, doutor José? O outro é comigo. O outro é comigo. O outro é comigo. Chamo a julgamento a apelação 694, número 0050-666-92-2021-806-0114. Relatoria do desembargador Carlos Forte. Apelante Maria Luciana Ferreira da Silva, apelado Banco Itaú Consignados S.A. A doutora Gisele Dantas está inscrita para a sustentação oral. Muito bem. Uma palavra é relatora. Doutora Gisele, igualmente ao processo anterior,
Nós estamos vendo aqui que o direito consagra ao seu cliente. Dispensa o relatório e a leitura e a sustentação? Eu vou para a leitura. Muito obrigado. Então, apelação, ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com repetição de débito e indenização por danos morais. Instrumento contratual devidamente juntado. Comprovante de depósito válido. Assinatura de 2 testemunhas. Desnecessidade. Atestada a validade contratual. Ausência de demonstração de ilicitude no negócio jurídico firmado. Apelo conhecido e improvido. É o voto. Como vota o desembargador Paulo? Acompanhamento relator, presidente. Desembargador Everardo? Acompanhamento relator. A Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Bom dia. Tá, bom dia, doutor. Não é usual, mas eu estou tratando de um caso do DRG e eu gostaria de conversar com Vossas Excelências individualmente, claro, sobre carta de crédito consignado. Eu queria só saber, assim, se eu procuro... Pode procurar os... Quem é o relator? Não, na verdade, a gente queria elucidar uma questão do cartão de crédito consignado do DRG para deixar mais claro o entendimento de Vossas Excelências com relação ao funcionamento. E entregar uma cartilha no banco relacionado a esse Pode deixar nos gabinetes. Entregar chefe de gabinete dos amigos. Tá bom. Ah. Chamo a julgamento o agravo 665, agravo instrumento 0640 528 19 2022 8060000. Relatoria do desembargador Carlos. Advogada. Agravante Elaine Aparecida Pereira Souza. Agravado Expresso Guanabara Limitada. Advogado Dr. Rafael Carneiro. Está escrito para sustentação oral. Com a palavra, eminente relator. Tudo bem, doutor Rafael? Vossa Excelência, como Vossa Excelência é pragmático, talvez não precise nem botar a beca, mas já botou. Já botei, estou acostumado, é rápido. É ligeiro. Doutor Rafael, estamos vendo aqui que a decisão aqui agracia o direito do seu cliente. Dispensa relatório e sustentação? Perfeitamente, Excelência. Não antes desejar um bom dia a todos. Muito obrigado. Processual civil, agravo de instrumento, ação de indenizatória, atos praticados por terceiros. Caso fortuito externo, jurisprudência do STJ, conhecimento e desprovimento do recurso. Verifica-se que a decisão está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que na sessão do dia 3 de dezembro de 2020, no julgamento do RESP 1.853.361 da Paraíba, ora apontado como paradigma, e do RESP 1.833.722 de São Paulo, uniformizou a jurisprudência dos tribunais, das turmas, que a compõem, consolidando a tese de que, aspas, nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito de uma relação de consumo, o fornecedor de serviço não será responsabilizado pelo assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário de serviço de transporte contra passageira por caracterizar fortuito externo, afastado do nexo de causalidade. Dessa forma, entende-se que não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de ilícito alheio e estranho à atividade de transporte, pois o evento é considerado caso fortuito ou força maior, o que implica na exclusão da responsabilidade da empresa transportadora. A jurisprudência faz uma ressalva na hipótese de o ato doloso ou culposo do terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios da atividade econômica explorada. Caracteriza o chamado fortuito interno, atraindo a responsabilidade do transformador, o que não é o caso dos presentes autos. Nesse sentido, o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante deve ser integralmente indeferido, uma vez que não há elemento que justifique, ou elementos que justifiquem a modificação da decisão proferida em primeira instância. Agravo que eu conheço e nego-lhe provimento. É o voto. Como vota o desembargador Paulo aí? Acompanha o relator, presidente. Desembargador Everardo? Igualmente acompanha o relator. Resultado da Câmara, unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Ok, doutor? Obrigado, Excelência. Agora, aqui nós temos um processo com requerimento de preferência. Trata-se do agravo de instrumento, é o 6.7, agravo de instrumento 0623.274.33.2022.806.0000, agravante construtora ARA Limitada, agravado Raquel Lopes de Souza,
Advogado, doutor Gerson Moura, pela parte agravante. Doutor Gerson Moura, por favor. Eu acho que aquele advogado não ouviu. Ouviu. Pela expressão dele, ele ouviu. É que ele está lá fora, acho que ele quer. O processo será julgado por demais. Agora, quanto ao processo da doutora Maísa, viu? O desembargador Paulo, o senhor está com vista? Eu tenho a recomendando aqui no desembargador Carlos, já falando assim, ali até com o desembargador Everardo, que a desembargadora Fátima vai voltar. E ela assistiu o relatório e o voto. Então, seria de bom ouvir, já que faz parte da nossa Câmara, a gente está aguardando o retorno dela. Estão de acordo? De acordo. E para a gente convocar de outra Câmara, tem? Não tem sentido, não. Então, nesse caso aí, com a palavra o desembargador Paulo Air. Presidente, eu só iria trazer mesmo na próxima semana. Não trouxe hoje. Não, mas não tem problema, não, porque mesmo se a desembargadora Fátima não vier na próxima semana, aí a gente aguarda, porque não tem problema, né? Inclusive, presidente, essa questão do quórum ampliado com a presença dos 5 já é uma coisa natural. É exatamente para isso, né? Para isso, Então, você tem que convocar por causa das férias. Desembargador Paulo, o senhor queria fazer uma explanação sobre o seu pedido, aquele voto do campeão? Com a palavra. Presidente, na verdade, é mais um dever de ofício meu. O voto já foi apresentado e acompanhado pelo desembargador Everardo e o desembargador Inácio. E eu quero fazer um pequeno destrinche aqui, né? O que é um processo de usucapião urbano especial, e eu tenho notado, não só nessa Câmara como em outras câmaras, que a falta da audiência, a falta de oitiva das testemunhas tem anulado todas as decisões e voltado para o primeiro grau. Infelizmente, o MP não está presente, mas nesse processo especificamente que eu trouxe, é o Ministério Público, ele alega indevida supressão de instância pela falta da oitiva da testemunha. No entanto, as fazendas foram ouvidas, os confinantes foram ouvidos, o edital publicado, isso não houve supressão de instância, né? O STJ, e com relação à audiência, à oitiva da testemunha, o STJ, em várias decisões, eu trouxe apenas vou ler só um tópico que diz: não há cessamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a exigência de provas suficientes para o seu convencimento, e defere pedido de produção de provas. Paulo, a doutora Ângela está presente online, porque ela está muito gripado. Desculpa. Está online, né? Então, a doutora Ângela está online. Então, do STJ, indefere pedido de produção de prova, testemunhar ou de requisição de novos documentos. Cabe ao juiz decidir motivadamente sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Essa é a decisão do STJ. No processo, o MP alega o descumprimento, baseado, obviamente, na falta de oitiva de testemunha, mas no usucapião extraordinário de 15 anos. Este usucapião trazido agora é de 5 anos e é o constitucional do artigo 183 da Constituição Federal. E eu vou ler o caput do artigo, que diz o seguinte: aquele que possuir como sua área urbana, primeiro requisito, de até 250 metros quadrados, segundo requisito, por 5 anos ininterruptos e sem oposição, terceiro requisito, utilizando para sua moradia de sua família, quarto requisito, e não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, isso são critérios eminentemente só objetivos e taxativos, não é exemplificativo. E um processo que demanda, desembargador Carlos Alberto, há mais de 13 anos. Aí voltar para fazer a oitiva da testemunha e demorar mais, eu acho que não seria razoável. Eu trouxe uma decisão aqui da Câmara, do desembargador Inácio, decisão correta, que ele, no item, o usucapião aqui na época desse processo foi pelo artigo 238, que é o ordinário, 15 anos, e o desembargador Inácio, no item 7 e 8, ele diz o seguinte: no presente caso, a mansidão da posse dos recorridos com ânimos domini
restou devidamente comprovada, bem como o requisito inerente ao lapso temporal e ao tipo de posse exercida. 8. É que durante a instrução processual se produziu fartas provas testemunhais que ratificam a tese autoral, não tendo a parte apelante apresentado qualquer prova a desconstituir o direito autoral. Corretíssima decisão em que eu também acompanharia. E para fazer um distinto maior ainda, eu trouxe uma decisão do desembargador Everardo Lucena, que esse sim é um escapião especial de 5 anos, os requisitos, e quem lê a emenda, a anulação da sentença, dá a entender que foi exclusivamente pela questão da falta de oitiva da testemunha, mas na verdade não foi. O desembargador Everardo foi muito feliz no corpo do texto do seu voto, quando ele diz o seguinte: focalizo que o douto e eminente relator, em análise acurada naqueles folhos, considerou, aspas, a escassez da documentação para os indícios de posse durante o lapso temporal. É um dos requisitos lá da Constituição, alegado na exordial, bem como a prova constituída não se mostrar devidamente suficiente a depender de depoimentos a serem produzidos em audiência de instrução. E mais, há de fato considerado lapso temporal sem nenhuma comprovação da perseguição de posse, nem mesmo a título documental. E, obviamente, houve anulação da sentença. Nesse voto, eu fui pelo desprovimento da postulação do Ministério Público, exatamente pelos requisitos taxativos do artigo 183 da Constituição Federal, que o 1240 do CPC, do Código Civil, apenas replica. Então, estão todos os requisitos. Eu não discuto com relação ao extraordinário de 15 anos, mas com relação ao especial constitucional, tem que ser feita uma reavaliação quando vier. Não é só pela falta de oitiva da testemunha que se volta um processo, quando demanda mais de 13, 14 anos, que é o caso específico, mais do dobro do requisito legal, né? E aí eu fui pelo desprovimento, presidente, e aí o desembargador Everardo acompanhou, Vossa Excelência também acompanhou, e por dever de lealdade eu fiz questão de fazer esse distinto aqui, dessa pequena divergência, em homenagem aos eminentes pares. Foi só para isso, presidente. Obrigado. Presidente, só fazer uma ressalva. Excelência. Primeiro, parabenizar o desembargador Paulo Ayrton pela a postura, porque essa postura dele faz com que não pareça que existe um conflito de entendimento dentro da Câmara, quando, na verdade, o entendimento ele converge, né? Nós entendemos da mesma forma. Então, assim, essa explicação dele é justamente para demonstrar que o entendimento que eu tive, que Vossa Excelência teve, está justamente em consonância com o entendimento dele. Porque ele, no uso capião constitucional, do 183, a questão documental estando ok, não tem necessidade mais de ouvir testemunho, principalmente num processo desse que se arrasta há mais de 13 anos. Então, parabéns também pela atitude de olhar o processo nesse lado humano, de dizer, um processo vem se arrastando há 13 anos. Você mandar voltar um processo para ouvir testemunho, quando não há a menor necessidade, já cabalmente comprovado a prova documental. Então, desembargador Paulo Ayrton, parabenizo Vossa Excelência pela excelente decisão. É por isso que eu sempre digo que cada caso é um caso. Então, você tem que analisar todos os pormenores, ou como diria as picuinhas de cada processo. Porque a gente pode aplicar a não ouvida da testemunha, tudo bem, quando a documentação está certa. Mas quando tem qualquer dúvida, não custa nada também você fazer a instrução. E agora, um processo que está com 13 anos, eu acho que até pelo tempo que está dentro do Poder Judiciário, já atingiu o prazo preclusivo. Mas deixa eu fazer um pequeno comentário sobre esse aspecto aqui. Uma certa feita, eu estava conversando com o professor Valmir Pontes Filho, e ele tinha acabado de lançar um livro pela editora Atlas sobre os princípios, a autoaplicação dos princípios constitucionais. Isso gerou até uma certa brincadeira uma vez do professor Agapito e o professor Jucide, à época, quando estava vivo e dava aula lá na nossa Unifor, em que ele dizia que princípios da Constituição, em alguns aspectos, eles se exaurem neles próprios. Então, eles poderiam ser auto-aplicáveis. Não necessitariam necessariamente de uma norma constitucional, muito menos de uma norma
constitucional, que seria a legislação propriamente dita. E me veio aqui o desembargador Paulo falando, o desembargador Everardo, o desembargador Inácio, me veio aqui a questão do princípio da função social da sociedade, da propriedade. Então, assim, se você imagina que o legislador, atendendo esse clamor do princípio da função social, estabelece no próprio contexto constitucional norma da uso capião especial, assim, nesse sentido, não tem sentido algum você voltar a um processo com 13 anos, porque você estaria infringindo um princípio da própria Constituição, que seria a função social da propriedade. Então, é só para a gente corroborar nesse sentido integralmente. Quanto à função social da propriedade, nós temos que ter muito cuidado quando existe contestação na uso capião, não é? Sim, porque o direito do requerente é o mesmo do requerido, do promovido. Então, nós temos que analisar à luz se o direito se é para Chico, é para Francisco. Nós temos que ter cuidado nesse aspecto. Porque nós sabemos aí que existe, aqui não, como no Brasil, uma indústria de uso capiões fictícios. O cara compra, às vezes, tudo, e às vezes é como, muitas vezes também em inventário, eu vejo muito no interior, que se compra uma propriedade, a despesa do inventário é tão alta e os impostos e tudo, que eles precisam passar, pegam declarações e depois requer o uso capião para legalizar aquele imóvel. Tudo isso nós temos. Daí, porque minha preocupação com o uso capião, porque nós estamos tratando com propriedade. E o que reivindica, que é o direito. O que contesta está defendendo o que acha que tem direito. Daí, porque nós estamos nesse fogo cruzado para a gente... A função social, ela se perfectibiliza em ambas as formas. Das formas que eu digo. Nós temos que ter muito cuidado nesse aspecto. Nós temos que ter muito cuidado nesse aspecto, somente quando há contestação. Não tendo contestação, já é diferente. Porque as fazendas foram vidas, foi publicado edital. Se não apareceu não interessado, você vai para a documentação. Nada mais justo que o entendimento do desembargador Paulo. É meu entendimento. É só isso. Processos retirados de pauta. Embargo de declaração civil 0908-588-38, 2014, 806-001, 50.001. Agravo de instrumento 06-38-639-30, 2022, 806-0000. Da relatoria do desembargador Carlos, né? E todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por votos provisórios agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Desembargador Carlos? Já nós estamos nas considerações finais. Presidente, parabenizar mais uma vez a condição dos trabalhos de Vossa Excelência. E hoje nós estamos terminando cedinho, né? Nós tivemos aí muitas dispensas, alguns não, né? Tivemos algumas dispensas de sustentação, alguns não. Né? Parece aquela história do Vasconcelos, né? É aquela história. Na tropa de 400 homens, tinha a mãe do Vasconcelos, que era um soldado, tinha lá, faleceu. E aí o capitão recebeu a notícia, ficou muito consternado com aquela situação, e disse, mãe, vamos falar aqui com o sargento, porque o sargento é uma pessoa, é o elo entre o comando e a tropa. O sargento tem habilidade. Aí, perfeitamente. Aí ele reuniu os 400 homens. Atenção, tropa, quem tem mãe viva, dê um passo à frente. Menos você, Vasconcelos, né? Uma forma muito tranquila de dar a notícia. Presidente, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência, como disse sempre, muito olhando nas suas posicionamentos e na sua condução. E hoje um dia muito especial de agradecer a Deus, pelo menos minha família, né, pela chegada de mais um netinho, que é uma dádiva de Deus. Minha palavra eu iria já desejar isso, já desejei. Mas se antecipou, está tudo resolvido. Até porque os outros três, que eu tenho duas netinhos, moram no exterior há mais de 15 anos, e não volta mais para cá, né, que o meu filho é do Itamaraty, e é o primeiro neto aqui no Brasil. Os outros três nasceram, 2 em Singapura e 1 na Suécia. São brasileiros, como é que eles chamam? Não, as duas meninas que nasceram em Singapura, elas são brasileiras, mas reconhecidas em Singapura também como não, é o caso do Juiz Solis, porque não é Juiz Solis. Juiz Solis é quem nasce. E na Suécia também, do mesmo Juiz jeito. Solis, Juiz Solis é quem eles
esses países, eles conservam o seguinte, quem nasce no solo deles se considera singapurense ou sueco. E mas nós do Brasil, somos duplo, né? Juiz sangues e juiz solis. Sangues por causa dos pais, né? E aí vamos ter um nascido no Brasil e no Ceará. Esse é só brasileiro. Esse é só brasileiro. Cearense mesmo. Boa semana a todos. Obrigado. Presidente, também agradecer aqui a condução dos bons trabalhos, Vossa Excelência, e parabenizar o Barrador Paulo Aires pela chegada desse neto, que vai ficar perto dele, né? Não vai estar tão longe. E Vossa Excelência sabe quanto é bom o netinho, né? Vossa Excelência está doido para... Todo dia fala em se aposentar para ir para perto dos netos. Eu estou sonhando. A gente vai segurando. Eu estou terminando uma casa que eu estou fazendo no Crato, pensando... Mas o desembargador Carlos já me proibiu. Disse, não fale mais desse assunto. Viu, Paulo? Mas a princípio desse problema é porque é o seguinte, Hans Kelsen, quando escreveu... Porque você sabe que na teoria geral do Estado existem duas teorias, eram antigamente quando se estudava teoria geral do Estado. A dualista, que é de Alexandre Groppalo, italiano, e a monista, que é de Hans Kelsen, né? Que uma vez eu, conversando na Trevo, aí o juiz solis e o juiz sangues é disso. Porque os países europeus, por exemplo, o alemão sempre foi juiz sangues. Né? Ele não admitia, por causa daquela essência do nazismo, não sei o quê, nem o juiz solis, porque ele não admitia o judeu, o eslavo, como diria aquele imbecil daquele Himmler, né? Que é um crime contra nossa própria raça admitir que eles sejam humanos como nós. Né? Eles admitiam o juiz sangue, né? Que era o sangue puro. Já nós, Brasil, não. Era onde nasceu um brasileiro, filho de brasileiro, ou de um só brasileiro, é brasileiro. Olhar na certidão deles é brasileiro. Hoje em dia é por causa da evolução, né? É como hoje em dia, não, mas é isso não. Hoje em dia, quando uma criança nasce, por exemplo, um conglomerado do Cariri, eu tenho assim pelo Cariri. O melhor sistema médico hoje de hospitais é Barbalha, né? Por exemplo, meus netos nasceram em Barbalha, mas não resistei. Natural de Barbalha, registrado no Crato, mas tem natural de Barbalha, Ceará. Barbalha de Santo Antônio. Barbalha de Santo Antônio. Por hoje, declaro encerrada a sessão.